Antes de nós orarmos, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ruth 1, 16 e 17. Eu amo a história de Ruth, inclusive se eu tivesse tido um outro filho, que eu sei que seria filha, o nome dela ia ser Ruth, né? Mas eu creio que ela é muito inspirativa, né? Ela nos ensina, ela nos dá muitas riquezas da parte do Senhor sobre alguém que decidiu crer em um Deus que ela nunca tinha ouvido falar. A sua primeira experiência com Deus foi através da sua família, né? Dá um panorama rápido aqui, né? Ruth, ela era uma moabita, ou seja, ela não fazia parte do povo de Deus, que na sua época era o povo hebreu, o povo de Israel, né? Os israelitas. Ela fazia parte de um outro povo, a qual vinha de uma linhagem lá em cima familiar. Os moabitas vêm da linhagem de Ló, sobrinho de Abraão, aquele que Deus disse assim: deixa Ló de lado, vai seguir para o que eu tenho para a tua vida. Então Moabe é um dos filhos de Ló com uma das suas filhas, tá? Então assim, eles sempre viveram perto do povo de Israel, mas não faziam parte do povo. E certa vez essa mulher entrou na linhagem, porque Deus pega os improváveis e coloca na linhagem da sua poderosa ação na terra. Toda vez que você olhar para você e não ver algo interessante, creia que Deus gosta de improváveis. Deus gosta daqueles que estão nas malhadas, porque é na nossa improbabilidade que a glória do Senhor se manifesta na vida de cada um de nós. Então vire para quem está do seu lado e diga assim: se prepare, porque o grande e o maior de Deus está para se manifestar através da sua vida. Amém? Todos acharam? Vamos ler? Ruth 1, versículo 16 e 17 diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui na tua casa, felizes com tudo que o Senhor tem feito, e principalmente, ó Deus, ainda mais felizes e alegres pela tua presença. Deus, estruturas não são capazes de substituir o teu mover, a tua presença, a tua manifestação. Não é o ar-condicionado, não é a boa poltrona, não é, ó Deus, a estrutura em si que arrebata o nosso coração, que gera transformação e cura em nós, mas é, Senhor, a tua presença, o teu agir, a tua palavra. E nós nos submetemos à tua poderosa palavra essa noite e pedimos que o Senhor venha de uma forma sobrenatural alcançar os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem que eu queria compartilhar com você essa noite é o fruto da fidelidade. O fruto da fidelidade. Pode-se dizer que Ruth é um dos maiores exemplos de fidelidade. Não é à toa que esse trecho que nós acabamos de ler, ele é um trecho muito citado em casamentos. Ele é um trecho que foi no nosso convite de casamento. Era esse trecho, não era, amor? Nosso convite de casamento, assim, as pessoas sempre colocam um versículo, mas esse foi um dos versículos que nós escolhemos para nortear a nossa vida, o nosso início. Então assim, quando você olha para alguém, para uma história que você quer saber sobre fidelidade, a melhor história que você pode ir atrás é sobre Ruth, porque ela vai te ensinar o que é ter uma vida de fidelidade. E a fidelidade, você só pode dizer que é fiel a alguém no momento que você é provado.
Não tem como você simplesmente falar para alguém, não, eu sou fiel a você, enquanto você não for provado, enquanto você não for peneirado, enquanto você não for testado, né? Então assim, você começa a compreender uma verdadeira fidelidade a partir da vida dessa mulher. E o que é a fidelidade, né, gente? Fidelidade é um dos atributos de Deus, é algo que vem dele, do próprio coração dele, da sua essência. A palavra de Deus chega a dizer assim, olha, mesmo que eu e você venhamos a ser infiéis, Deus jamais deixará de ser fiel, porque ele não pode ir contra quem ele é. Então Deus é a fidelidade para as nossas vidas, para quem nós somos. E para Deus, fidelidade é a maior característica de uma aliança. Não tem como você falar sobre fidelidade e você não remeter isso a uma aliança. Você não remeter isso a um pacto. Sabe, o conceito divino de aliança é o quê? É algo que é inquebrável, intransferível e irrevogável. Entenda que para Deus, aliança é sagrado. Infelizmente nós vivemos em um tempo em que as pessoas olham para a aliança e tem um conceito assim, não, se não der certo a gente separa. Não, se não der certo a sociedade a gente acaba. Não, se não der certo a gente não continua. A gente precisa entender e ter o cuidado com quem nós estamos nos aliançando. Às vezes nós estamos começando a andar com alguém, a conviver com alguém e sorrateiramente você vai se aliançando a essa pessoa. Quando é que eu me alianço a uma pessoa, pastor? Quando você começa a abrir, rasgar o seu coração e começa a se conectar espiritualmente com essa pessoa. Você começa a compartilhar com ela aquilo que você só compartilharia com alguém que teria a capacidade de ter a sua vida na mão dela. E ela tivesse a capacidade de lhe proteger. Então, toda vez que você for escolher alguém para conversar, para compartilhar, pense nisso. Que provavelmente você pode estar entrando em um ambiente de aliança com essa pessoa quando você abre e entrega a ela o seu coração, a sua vida. Então ela é inquebrável, ela é intransferível. Não dá para você, em uma aliança, transferir a sua fidelidade para o outro. Dentro de uma vida a dois, ou dentro de um ambiente familiar, não tem como você viver a sua vida sozinho. Afinal de contas, você é aliançado com seus pais, você é aliançado com seu irmão, você é aliançado com o seu cônjuge. Não dá para você transferir para ele aquilo que é sua responsabilidade. De ser fiel mesmo quando ele falou algo que você não gostou. De ser fiel a essa pessoa mesmo quando ela te decepcionou. Porque a aliança, ela não se limita às nossas como é que eu posso dizer, as nossas infidelidades, não. É um comportamento assim de não entregar algo para ninguém. Aquela pessoa não me entregou isso, então eu vou isolar essa pessoa. Não é sobre isso. Você precisa entender que a sua aliança com essa pessoa tem que estar acima disso. Acima das decepções, acima do medo, acima de algo que você ouviu, que não esperava daquela pessoa. Isso é aliança, e a aliança é sobre fidelidade. E a Bíblia vai nos dar algumas condições de fidelidade a Deus e às pessoas. Uma das, a palavra de Deus diz que a fidelidade de Deus, ela é para sempre. Enquanto você tiver vida, Ele vai ser fiel a você, mesmo quando nós formos infiéis a Deus. E Ele vai falando uma série de colocações. A palavra de Deus vai falar algo também poderoso em Provérbios 28:20, quando ele diz assim: o homem fiel abundará em bênção. Ou seja, a sua fidelidade, embora alguém não seja fiel a você, mas a sua fidelidade vai trazer bênção a você, porque Deus honra o ato de ser fiel. Outro versículo poderoso, tá? Em Mateus 25:21 diz assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito eu te colocarei. Em outras traduções vai dizer assim, olha, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Sabe qual é o grande problema dos nossos dias atuais, gente? É que todo mundo quer um grande resultado, mas ninguém quer pagar o preço por ele. Todo mundo quer um casamento próspero, abençoado em Deus, mas ninguém quer pagar o preço da renúncia por ele. Porque até o fato de você renunciar, ele gera em você um benefício
de glória da parte de Deus, entendendo que a sua fidelidade, sabe quando você tem vontade assim de... E você, Espírito Santo, eu preciso do Senhor agora. Se o Senhor não entrar aqui, o negócio vai virar para o outro lado. O que é isso, gente? É um ato de fidelidade ao outro. É um ato de ser fiel a um dia, uma aliança que um dia você fez a Deus. Então, entenda isso. E como é que toda essa história de Ruth começa, né, gente? Por que Ruth entra no rol das pessoas que são fiéis? Por que ela é eleita uma pessoa como exemplo de fidelidade? Certa vez, um homem de um povo, um efrateu, né, ele morava em Belém, na cidade do pão, e aí vem uma seca sobre aquele lugar, e falta pão na padaria. Sabe quando você vai na padaria e diz assim, tem pão? Tem, mas está faltando. Alguém já foi na padaria? Ah, acabou. Dá um negócio ruim na gente, rapaz, a padaria faltou pão. É estranho, você não espera isso. E isso aconteceu no coração desse homem. E o povo de Israel está vendo um tempo de seca, e ele olha para as campinas de Moabe, e ele diz, rapaz, ali é que é bom. Ali é que é bom. A história que começa com um homem que foi infiel ao seu povo, ao lugar que Deus tinha dado por causa de um tempo difícil, porque nos tempos difíceis a nossa fidelidade é provada, como eu já falei aqui, e ele resolve fugir dali daquele lugar. E aí é um primeiro problema, antes de nós entrarmos no ponto, é que toda mudança geográfica ela é espiritual, gente. Entenda isso de uma vez por todas. Não basta só dizer, eu vou morar fora, eu vou para os Estados Unidos. Não basta dizer, eu vou para São Paulo. Não, eu vou morar no Rio Grande do Sul. Não, eu vou aqui. Não é sobre isso, é espiritual. Quando você sai de um lugar onde a última palavra do Senhor foi, é sobre aqui que eu te estabeleci, e vai para outro, você tem que estar muito ciente que Deus está te enviando para aquele lugar. Porque provavelmente você, se for para um ambiente geográfico que Deus não te enviou, você vai entrar em um ambiente de morte. Porque é isso que acontece com a vida dessa família. Esse homem junta a sua mulher, junta seus 2 filhos e vai para Moabe. Porque lá é que é bom, porque todo mundo está dizendo que lá é bom. Lá não falta nada, o comércio está aquecido, tudo está acontecendo. Aqui está todo mundo passando fome, sabe? Já ouviu aquela pessoa que só olha para onde está, só vê os defeitos, nunca vê a bênção? E é isso que esse homem faz. E quando chega lá, gente, uma das primeiras coisas que acontece, logo depois que ele chega, esse homem morre. Por quê? Porque ele vai para um ambiente de morte. Porque ele foi para um lugar sem o direcionamento de Deus. Você precisa entender isso como filho de Deus. Todas as suas decisões precisam ser pautadas debaixo de uma orientação divina. E essa família vai para lá. Lá os seus filhos conhecem 2 mulheres, Ruth e Orfa. E eles se casam com elas. E 10 anos depois, esses 2 homens, depois que o seu pai morreu, esses 2 homens também morrem. Aí você vê uma matriarca viúva, 2 mulheres que fazem parte da sua família viúvas também. Então o que era que acontecia? A mulher viúva naquele tempo, gente, a mulher ela não ia para a rua trabalhar, ela servia dentro de casa. Então o que acontece? Ela se encontra em uma situação como quem diz assim, e agora? Como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai viver isso aqui? Como é que nós vamos agora dar continuidade à nossa vida? Até que logo depois que esses homens morrem, a matriarca, ela escuta, ouve falar que na sua terra, que um dia eles estavam estabelecidos e saíram, volta a prosperar, a seca passou. E ela resolve voltar. E aí eu te digo outra coisa. Toda vez que você chegar num ambiente, você chegar numa circunstância, numa situação de morte, volte para o último lugar que Deus mandou você estar. Todas as vezes que você tiver, eu tenho uma empresa que está aqui dando certo, eu abri uma filial, está dando problema e tal. Deus mandou? Não, Deus não mandou, eu senti no meu coração. Volta para o ambiente onde Deus mandou você ficar. Até que Ele dê uma segunda ordem, abra outra.
até que Ele traga um direcionamento. Gente, olha, eu já conversei com diversas pessoas que estavam bem financeiramente, a empresa estava fluindo, os negócios estavam fluindo, as ideias estavam fluindo, e por uma associação errada, por um movimento errado, simplesmente seu e não orado e não colocado diante de Deus, a pessoa entrou num ambiente de completo quase morte. Foi porque Deus teve misericórdia. Então assim, as coisas precisam ter essa atenção. Então, você sentiu isso? Volta para esse ambiente. E ela começa a voltar. Nessa volta, aí as mulheres vão ser colocadas em xeque. Aí a fidelidade vem à tona. Porque ela está voltando, e existe uma lei em Israel que diz assim: todo homem que fosse casado, se ele morresse, o irmão dele que vinha depois dele, ele tinha que assumir aquela mulher. Embora ele fosse casado, mas ele teria que assumir aquela mulher como sua, para que a linhagem do seu irmão não se acabasse. Então era uma regra que Deus tinha colocado no início, quando Ele foi estabelecendo as leis do povo de Israel. Só que elas estão numa situação completamente difícil. Aquela família não tem mais homens. E aquela mulher matriarca, ela já é velha. E a primeira coisa que ela diz assim: olha, minhas filhas, voltem para a família de vocês. Construam a vida de vocês. Vocês são jovens, ainda dá tempo. Elas dizem: não, a gente não pode deixar a senhora foi uma pessoa tão boa, tão maravilhosa com a gente. Aí continua andando. Lá na frente ela para de novo: olha, volte, por mais que eu conheça alguém e case de novo e alguém me resgate e eu tenho filhos, não vai dar nem tempo desse menino crescer e vocês casarem com ele. Voltem. Aí a primeira, a órfã, chega, se despede dela e vai embora. E aqui eu tenho um outro entendimento para mim e para você. Toda vez que alguém age com infidelidade com outra pessoa, com um ambiente, com alguma circunstância, ela finda naquele lugar. Aquela vez foi a última vez que órfã foi citada na palavra de Deus. Pessoas infiéis, elas se perdem pelo tempo. Pessoas infiéis são esquecidas pelo tempo. Então assim, olha, se você precisar fazer um esforço pela fidelidade da sua casa, faça. Ai, pastor, mas o senhor não sabe a realidade que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma guerra, um conflito. Chega na igreja, a gente ri para todo mundo, mas em casa, seja fiel. Ah, pastor, a gente está passando uma situação difícil, financeira, eu não consigo ser fiel no dízimo das ofertas. Seja fiel, porque os infiéis, eles não terão parte no reino de Deus. E aquela mulher volta, e nunca mais se ouve falar dela. E Ruth insiste: não insista com que eu volte. Aí ela vai e fala isso aqui: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu pousarei onde você pousar, e eu morrerei onde você morrer. E que Deus me castigue com extremo rigor se eu te abandonar, se eu abrir mão de estar contigo. Gente, olha, eu vou dizer para vocês: pessoas fiéis, elas têm peso de ouro com a gente. Elas podem até não falar o que a gente gosta de ouvir. Elas podem até se conduzir de uma forma assim: olha, sabe, assim, eu não gosto do estilo dela, eu não gosto da forma que ela fala, eu não gosto da forma da tratativa. Ela é uma pessoa muito veemente, é isso. Você pode ter vários argumentos para dizer assim: ah, não, essa pessoa. Mas se ela for fiel, permaneça fiel. Se ela for uma pessoa leal a você, não abra mão dessa lealdade. Eu vi muita gente abrir mão de gente leal e nunca mais encontrar uma pessoa fiel na sua vida. Nunca mais. Ei, entenda, Deus está falando aqui essa noite para a gente, dizendo assim: ei, chega de tanta infidelidade, chega de tanta deslealdade, gente que faz negócio e não paga. Ei, gente, chega de tanta gente que levanta as mãos à casa do Senhor, adora, louva ao Senhor, mas o seu coração está longe. Quando chega lá fora, ele não consegue ser fiel a Deus na sua conduta, no seu comportamento. Ele não consegue ser fiel a Deus naquilo que ele fala, naquilo que ele lê na palavra de Deus, naquilo que ele assiste, naquilo que ele se alimenta. Porque a nossa vida, ela depende da nossa inteira fidelidade a Deus. A Bíblia diz assim: seja fiel no pouco. É, pastor, só tem um pouco, é porque Deus está te preparando para o muito. Se alguém não consegue ser fiel com R$1, não vai ser fiel com R$1 milhão, gente.
Se alguém não consegue ser fiel a uma casa pequena, sabe? Se você não consegue cuidar de uma casa pequena, de um apartamento pequeno que Deus te deu, como é que Deus vai te dar uma casa maior? Se você não consegue ser fiel com um amigo, um irmão seu, de cuidar dele, como é que Deus vai te dar outros irmãos espirituais, outros amigos? Não vai ter. Você vai ser uma pessoa de poucas pessoas. Tá certo que tem gente que não tem tantos amigos, ótimo, é errado isso? Não é, gente. Mas você precisa sondar o seu coração se isso é por uma escolha sua, não é uma opção minha. Se eu abrisse, todo mundo vinha. A minha conduta atrai as pessoas. Ou se isso é fruto da minha entrega. Eu sou uma pessoa ríspida, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa estúpida. Onde é que a gente vê isso, pastor? Nos velórios. A gente vai para o velório de gente que é infiel, que não consegue ser fiel no povo. Gente, é triste. Você conta 5 pessoas, 10. Muitas vezes só ele, a esposa e os filhos ainda estão lá fora. Parece que a negada dele está dizendo assim, vai tarde. Infelizmente, mas é isso. O que é isso? Gente que não vive. Cara, eu não consigo ser fiel. Você abrir um negócio, você tem um funcionário, você não consegue ser fiel àquela pessoa, você não paga em dia, você não honra com seus compromissos. Como é que tu quer que a tua empresa cresça? Não vai crescer, gente. Deixa eu te contar uma novidade. Vai ser sempre assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Aleluia. Ei, você está sendo fiel nessa empresazinha que talvez é só você, ou só você ou seu esposo, ou só você um funcionário que é um diarista que você chama 15 dias para te ajudar a botar em ordem para o negócio não esculhambar. Deixa eu dizer algo para ti, Deus vai te dar algo grande. Se prepare para a grandeza, porque é sobre isso. Quais são os frutos da fidelidade dessa mulher? Quando ela decide ser fiel à sua sogra, e ela se aliança com aquela mulher, ela diz assim, olha, gente, Ruth foi por tudo ou nada. Porque uma coisa é assim, a gente ir para um lugar quando a gente não tem nada. Outra coisa é você ir para um canto, para um lugar, quando você tem muita coisa em jogo. Ela diz assim, olha, não deixa a sua família, a sua cultura, os seus costumes. Sabe o que ela estava dizendo? Ruth, tu é nova. Na hora que a turma souber que tu está na pista de novo, tu casa de novo. Aí tu vai para um povo que tu não conhece a língua, que tu conhece a cultura pelos outros, que foi a gente que te ensinou. Tu vai para um povo que não sabe se vai te receber, se vai te excluir, se vai dizer assim, não, nós somos aqui, né, nós não nos misturamos. Já chegou em algum ambiente assim, que você se sente assim, um peixe fora d'água, procurando um bolso para colocar a mão? O desejo que você tem que acabe logo para você ir embora? Não é? Então, isso é ela trazendo o compromisso de fidelidade. O primeiro benefício que ela colhe, o primeiro fruto que ela colhe da sua fidelidade, é que a sua fidelidade gera para ela uma grande oportunidade. Ei, gente, fidelidade vai gerar para você uma grande oportunidade. Em Ruth 1, versículo 22 diz assim, assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega ou da colheita da cevada, ou seja, ela volta para a terra bem no tempo da colheita. Sabe quando Deus te bota num ambiente assim, faz tu investir num negócio, faz tu tomar um rumo na tua casa que diz assim, cara, que foi Deus que me botou aqui na cara do gol. Deus te faz assim, te apresenta uma pessoa e você estava ali, nunca nem sabia que existia essa pessoa, e você chega ali, aquela pessoa está, rapaz, eu estava atrás de uma pessoa como tu, e aquilo traz uma reviravolta na tua vida. Sabe quando você está aqui há muito tempo, passando por um tempo de luta, talvez do desemprego, e surge um outro emprego, você vai para a entrevista e diz assim, rapaz, não era muito o que eu queria não, mas só tem tu, vai tu mesmo, né? Aí você chega lá, quando chega lá você conhece alguém que abre uma porta para ti, você diz, cara, como é que alguém como esse
abriu uma porta para mim com outra coisa completamente diferente, com algo que eu sonhava no passado, que nem antes eu tinha. Gente que te coloca em posições porque gostou de ti, mas não gostou de ti de graça, não foi o Espírito Santo que achou graça aos teus olhos. Então entenda que a sua fidelidade vai te levar para ambientes oportunos, vai te apresentar pessoas que vão mudar o teu destino, vão te ensinar coisas novas, que vão gerar em você um crescimento exponencial, gente. Sabe, rapaz, tá fazendo frio hoje, eu tô com frio hoje. Glória a Deus. Você vai para um ambiente você vê hoje muitas pessoas que desistem rápido. Eu estava conversando hoje com os meus funcionários, a gente está fazendo um projeto lá em Flecheiras, e a gente vinha voltando, hoje eu fui pegar eles, estavam voltando, e a gente conversando sobre isso, de pessoas que não valorizam o seu emprego. Um bocado de gente ali, a gente fazendo uma casa, uma mansão de um cara bem abastado em Fortaleza, e o cara não pensa, diz, cara, eu poderia ser um caseiro dessa casa aqui. Sabe o que acontece? Vira a história dele. Como, pastor? Sabe o que esse homem vai fazer? Ele vai pagar a escola dos filhos dele. Sabe o que esse homem vai fazer? Vai pagar a faculdade dos filhos dele, vai apadrinhar os filhos dele. Mas como ele não soube ver a oportunidade, como ele não soube ser fiel, carregando pedra, arrastando na areia, botando o saco nas costas, perdeu. Porque é mais fácil a gente murmurar, é mais fácil a gente ser infiel. Gente, Deus está toda hora oportunizando seus filhos. O que é que Jesus disse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entenda que no lugar que você está hoje, essa porta que Deus abriu, ela vai ser exponencial para a próxima estação da tua vida. Pode até estar duro. Celebra o Senhor. Pode até estar pesado, mas você quer um conselho? Aguenta mais um pouquinho. Como diz aquele corinho, em vez de murmurares, canta um hino de louvor ao Senhor. Jesus quer te dar. Minha mãe cantar. No mundo. Ninguém me ajuda não, gente. Eu me lembrei dela aqui, mas vou voltar pra cá. Outra coisa que uma vida de fidelidade dá a gente, outro fruto, né? A fidelidade, toda a fidelidade, ela vai cooperar. Tudo que faz parte da sua fidelidade ao ambiente que você está, as pessoas que você está, além de Deus, que é o principal, né? Quando você é fiel, ela vai cooperar para o seu bem. Ela vai trazer ou fazer tudo convergir. Olha o que ele diz em Ruth 2, versículo 3 e 4. Ele diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, olha o que o texto está dizendo, casualmente, ou seja, por um acaso, sabe, por uma sorte, entrou justo na parte da plantação que pertencia a quem? A Boaz, que era do clã de Elimeleque. Quem era Elimeleque? O seu sogro. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Depois do que isso aqui acontece, a primeira pessoa que ele presta atenção é Ruth. Como diz um bom cearense, a primeira pessoa que ele repara é Ruth. Ele diz: quem é aquela moça ali? Dentro das minhas terras. Aí os caras dizem: rapaz, é uma moabita que chegou aí agora e ela veio aqui, porque tem na lei que o estrangeiro pode vir na época da colheita, ele vai colhendo o que cai pelo caminho. Pois é, rapaz, ela entrou aqui nas terras. Ela entrou aqui
E tá aí, é uma pessoa boa, e ela veio, foi fiel à sogra dela, e eles começaram a falar dela para ele, e essa moça foi chamando a atenção dele. Entenda que a fidelidade de Ruth cooperou para ela encontrar o seu futuro esposo. Mas deixa eu dizer, a tua fidelidade, ela vai cooperar para você talvez abrir a sua empresa. A sua fidelidade talvez ela vai cooperar para encontrar a pessoa que vai te potencializar para a próxima estação. Em vez de você estar sempre passando, sempre pensando em mudar, talvez o Espírito de Deus está hoje trazendo para você: ei, para de pensar em tanta plano B e cumpre o plano A. Para de pensar em tantas coisas assim. Não, mas no seu... Ei, vive o que eu estou te dando agora. É isso que essa parte está nos ensinando, gente. Ei, Ruth poderia ter dito: não, eu não vou colher espiga, não. Isso é trabalho para homem. Eu não vou lá fazer isso. Ela poderia ter recuado. Ela poderia ter arrumado várias desculpas e ter dito assim: não, Noemi, eu só vou se tu for. Afinal de contas, o povo é teu. Ela poderia, gente, mas não, ela pegou e ela foi. E isso fez o que? Fez tudo convergir. A Bíblia diz assim, olha, todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ela tem duas partes, esse versículo. Para que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, você precisa viver o propósito de Deus para a sua vida. A minha pergunta para você hoje é: você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Ou você está terceirizando? Ou você está deixando de lado? Ou você está esperando do seu esposo? Ou você está esperando da sua esposa? Ou você está esperando do seu pastor, do seu líder de PG? Sabe, eu vinha conversando com a Natália dentro do carro. Você vai hoje ver alguns líderes de PG e você vê algumas condutas de pessoas em PG, gente, que acha que o mundo gira à sua volta. Um amigo meu estava conversando ali comigo e ele disse assim: não, a pessoa chegou para ele: olha, antes do PG passe para mim o estudo, para me pontuar algumas coisas. Dá vontade de fazer o quê, hein? Dá uma pisa nele. Porque gente que entra assim, sabe, conhecedor, não sei o quê, porque e tu olha assim: me mostra teus frutos. Vai, cri. O que tu construiu até hoje? Tu é líder de PG? Não, sou não. Ô filhinho, uma hora dessa. É sério? Sabe, gente que quer chegar e dizer: não, pastor, eu acho que você devia fazer assim, porque você devia... Não, amigo, tu está fazendo o que pela tua igreja? Quantas pessoas tu está chamando para o culto? Sabe, a turma vem aqui, chega depois do horário: não, vou embora porque não tem lugar para mim. Amigo, ei, talvez a palavra desse dia vai mudar a tua história. Ei, talvez aqui Deus vai alcançar a tua família. É sobre... O nosso problema é que a gente vive um tempo na humanidade que todo mundo só olha para si e esquece de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Outra coisa que é um fruto da nossa fidelidade é que a fidelidade, ela traz proteção. Em Ruth 2, versículo 8 e 9... desliga aqui para mim que eu estou congelando. Por favor, me ajuda aí, diaconia. Ruth 2, versículo 8 e 9 diz assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutro lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Versículo 9: preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água do pote do que os ceifeiros ou os rapazes bebem. Ou seja,
traz proteção à sua fidelidade. E entenda que enquanto você está sendo fiel a Deus, você está no centro da vontade de Deus, gente. E no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você pode estar. O texto vai dizer que Boaz diz assim: ei pessoal, ó, protege, viu? Protege ela aí, não deixa nada chegar nela. E o que ela precisar, fornece. Ei, você pode estar na faixa de Gaza. Se lá for o centro da vontade de Deus para a sua vida, e você for fiel a isso, Deus vai te proteger. É bala voando, míssil para cima e para baixo. A Bíblia diz: 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Isso é para quem é, gente, fiel a Deus. É a bolsa que sobe, que desce, que vai para o lado, que vai para não sei aonde, que desenha, faz um ciclo assim. E não tem crise para quem está em Cristo. Glória a Deus. Tu aqui, cara, eu estou aqui passando uma necessidade, estou desempregado. Aí alguém: irmão, estava lá em casa, me lembrei de ti, me manda aí teu Pix. Não, aí tem gente que diz assim: não, irmão, por favor, não sei o que, manda logo, abençoado. Deus está mandando os cofres te alimentar, aí tu está titubeando, passa esse Pix logo aí. Pra quê? Aí o cara pega e faz o quê? Meu irmão, eu senti aqui de fazer uma oferta para ti, 1.358 e tanto. Aí tu olha lá, é a conta da luz, junto com a conta da água, e ainda tem um condomínio de quebra. Oh, Jesus! Essas coisas só Jesus faz, gente. É só Jesus que faz, porque isso é fidelidade. Deus traz o que? Proteção. Entenda isso. É isso que esse texto está nos ensinando, uma vida de fidelidade a Deus. Ela nos traz muitos frutos. Eu me lembro que a gente passou vários momentos, né? Eu e a Nath, a gente viveu muitas circunstâncias em que a nossa vida financeira era milimetricamente. Se sair daqui, o negócio está errado. Eu ficava assim: Jesus, e agora? Aí isso me perturbava, tirava meu sono. Eu disse: passei agora tudo para ela. Ela faz tudo, ela vai pagar as contas, não sei o que, nada, até o dinheiro. Vai, amor, eu preciso estar mais livre. Gente, assim, Deus nunca deixou faltar nada. A escola das meninas nunca atrasaram, a alimentação das meninas nunca atrasaram, o transporte das meninas nunca atrasaram, o nosso tempo a dois nunca faltou. Nós nunca vivemos. Agora a gente sempre se permitiu. A gente se mudou para o nosso apartamento que a gente mora hoje. Aí tinha um lavabo. Aí eu disse: eu quero do melhor. A Nath: não, peraí, não precisa não, só essa pia aqui dá certo. Eu quero a pia cara. Tinha um lustre, gente, que a gente foi comprar. Quando eu olhei assim: eu quero esse. Quando a mulher falou o preço, eu: ai, Jesus, e agora? Mas eu disse: Senhor, isso aqui é um presente teu pra gente. Fala, Deus. E eu quero isso aqui. Gente, eu juro pra vocês, era exatamente nessa época de Black Friday, né? Aí a gente chegou, tanto, uma semana antes foi tanto. Rapaz, daqui a pouco, eu passei de novo na loja, ousado, era perto da casa do meu sogro, e disse: pá, não custa nada, não tô nem atrasada. Ela já tava lá, eu parei. Quando chegou, tava lá o bichão, Black Friday. Rapaz, tomara que não seja Black Fraud, né? Aí quando chegou lá, o lustre tava 1/3 do valor que a gente tinha visto semana. Aí eu disse: amor, é agora. Mas como é que vai ser? Não sei, mas vamos fazer. E a gente foi lá e fez. Deus não deixou faltar uma parcela. Uma parcela. É o que, gente? Isso é colheita de uma fidelidade. Deus traz proteção para a nossa vida. Entenda, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser irresponsável, não. Eu estou dizendo que você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa crer naquele que te escolheu, que te deu a vida e que não vai deixar faltar nada. A fidelidade, outro fruto da fidelidade é que ela evidencia o nosso testemunho. Ei, sabe o que a fidelidade vai fazer com você? Ela vai pegar aquele sacrifício que ninguém viu você fazendo, aquela renúncia que você precisou fazer e ninguém viu, cara, eu precisei tive tanta vontade de ir naquele lugar, estava todo mundo lá, eu não pude ir naquele tempo, porque eu tinha que
comprar um leite do menino, eu tinha que pagar a escola no outro dia, senão ia faltar no outro dia. Mas eu fui fiel à minha casa, porque a prioridade é a minha casa. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai evidenciar o seu sacrifício e mostrar para os outros como você é uma pessoa fiel, você vai ser oportunizado. Olha o que diz em Ruth 2:11, ele diz assim: Boaz responde: contaram-me, olha o que ele diz, contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. Olha o tanto de coisa que essa mulher renunciou, gente. Ela renunciou o seu povo, ela renunciou o seu pai, ela renunciou a sua mãe, ela renunciou a sua terra natal para ser fiel e aliançada a uma mulher que amparou ela enquanto ela estava casada com o seu filho. Porque Ruth é uma pessoa que tem um espírito de fidelidade. Isso fez o quê? Isso evidenciou a vida dela para alguém que ia ser a porta da mudança na vida dela, que era Boaz. Ele disse assim: olha, contaram-me. Não, eu já sei quem você é, já me disseram tudo ao seu respeito. Tu chega assim, já? Mas eu nem... Não, já me falaram tudo. Já passaram aqui o relatório todinho, já sei quem você é. Venha pra cá. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, quando você chegar num lugar que você não conhece ninguém, não vá sentar nos lugares de honra. Olha o que a Bíblia está ensinando a gente. Não sente nos lugares de honra. Porque pode vir alguém que tenha mais honra que você e aquela pessoa peça para você sair para dar lugar para outro. Mas deixe que a pessoa te chame para esse lugar de honra. Deixe que essa pessoa te oportunize. Sabe por quê? Quando essa pessoa te chamar, Deus já falou o teu respeito para ela. Quando Deus te chamar para esse ambiente, é alguém que chega assim, liga para o Santiago e diz assim: não, Santiago, eu quero fazer aula com você. Ah, quem é? Não, fulano de tal. Aí eu, tá bom, eu tenho esses dias, depois fica, rapaz, eu nem conheço essa pessoa e tal. Aí, vamos marcar, vem aqui na academia. Chega lá na academia, a pessoa tá lá, opa, tal. Aí você começa a conversar, você percebe que a pessoa é alguém que é evidenciado no ambiente que ela tá. E ali Deus está dizendo assim: olha, esse ambiente eu vou te oportunizar através de pessoas para algo muito maior. É quando você continua com o teu espírito de fidelidade a Deus. Então assim, um outro fruto poderoso em fidelidade é que a nossa fidelidade traz provisão abundante. Em Ruth 2, versículo 14 e 18, ele diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou e se ajuntou perto dos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados, ou seja, a comida, o caviar do tempo era de grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Carregou-a para o povoado e a sua sogra viu quanto ela havia recolhido na sua colheita. Ruth também lhe entregou o que havia sobrado da refeição depois de ficar satisfeita. Ou seja, a sua fidelidade vai trazer provisão até para as pessoas que te abençoaram. Entenda que a sua provisão não é só sua. Amém. Amém. Ei, a sua mudança de chave não é só sua. Você vai precisar compartilhar com as outras pessoas. Amém. Você vai dizer para o espírito de escassez: eu não tenho parte contigo. Aleluia. Quando você tiver vontade de abençoar alguém, diz: não, mas vai faltar aqui, vai faltar ali, vai tendo... Eu não tenho parte contigo. Aleluia. Deus está tocando meu coração, eu vou abençoar essa pessoa. Amém. Se não der, vai se não dá e vai embora. Não, irmão, você vai, sai de perto de mim, senão eu tomo o dinheiro de volta. Sai. Entenda que a sua fidelidade vai trazer provisão abundante. No início vai ser difícil. É difícil para todo mundo, gente. Ah, se fosse fácil, a gente não tinha ninguém passando necessidade na igreja. Estava todo mundo repartindo as coisas. Que, aliás, era para ser assim. Na igreja primitiva, eles dividiam as coisas por igual. Ninguém passava necessidade. A gente tem que comer muito feijão com arroz para chegar nesse nível. A gente está longe. Mas é longe, pensa aí, longe. Para ficar bom, está aí distante.
precisamos entender isso, que a bênção de Deus na nossa vida, ela é para ser compartilhada. Outro fruto poderoso, a sua fidelidade vai trazer retribuição. Ruth, capítulo 3, 1 diz assim: certo dia Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Sabe o que ela está dizendo? Eu preciso te casar, mulher. Tenho que te apresentar um boazão aí, bonitãozão. O que é isso que ela está dizendo, gente? Ei, a minha fidelidade vai trazer retribuição. Ela foi fiel a ela no caminho, na volta. Ela poderia ter abandonado a sogra. Mas ela disse: olha, eu não vou te abandonar, eu vou até o final. Sabe o que aconteceu? Aquela mesma pessoa que você foi fiel a ela, quando chegar num lugar de evidência, ela vai se lembrar de você. Ela vai dizer assim: rapaz, sabe quando alguém está conversando sobre algo que você é a resposta e aquela pessoa se lembra: rapaz, tem uma pessoa ali que vai resolver isso. Como? Fulano, vem aqui. Chega lá, Deus se engaja em algo e muda a tua história. O que é isso? É um fruto da nossa fidelidade, que é poderoso, a retribuição. Você sempre terá retribuição. E por último, a fidelidade traz resgate. O texto vai dizer que Boaz, ele olha para Ruth, né, assim, tem aquele primeiro contato e ele diz assim: olha, você agora vai ficar empregado aqui na minha fazenda, pode vir pegar as coisas e tal, tá tudo certo, você vai ficar até o final da colheita. Isso passa, esse tempo passa, até que um dia a sogra dela diz assim: olha, eu preciso resolver a tua vida, estou sentindo assim no meu espírito que eu preciso fazer algo por você, pelo que você fez por mim lá atrás. Eu preciso entregar algo a você pelo que você fez por mim lá atrás. Eu preciso compartilhar com você algo, porque lá atrás, quando eu estava sozinho, lá atrás, quando eu estava sem ninguém para me ajudar, sem ninguém para ser porta, você nunca abandonou. Você nunca me deixou sozinho. O que é isso, gente? É honra. Você olha e vê hoje as pessoas, onde vem uma sociedade que as pessoas não têm mais honra. Se não for o Espírito de Deus agindo, as pessoas não têm mais honra. O que é a honra? É a pessoa trazer, não perder a oportunidade de servir a outra pessoa na mesma proporção que você foi servido. Se lembrar de alguém, chegar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Outro dia eu estava aprendendo algo com a Natália dizendo que ela começou. A Natália tem um profético muito aguçado, né? Aí a gente conversando, eu disse: como foi que começou? Ela disse: amor, eu estava aqui na igreja, um momento de oração. Ela disse assim: Senhor, me dá uma palavra para a pessoa que está do meu lado. Aí eu fiquei assim: como assim? E é porque eu tenho mais tempo de fé do que ela. Ele disse: como assim dar uma palavra? Não, me dá uma palavra. E ela começava a orar por alguém, Deus dava uma mensagem. Para outra pessoa, Deus dava outra mensagem. Gente que se incomoda pelo fato de não entregar algo, rapaz, eu não posso ficar sem entregar algo. Eu não posso ficar sem entregar algo, eu não posso ficar sem compartilhar algo com alguém. E essa fidelidade fez com que Boaz olhasse para Ruth e resgatasse ela para o ambiente que um dia ela tinha perdido. Um dia, no início da história, essa Ruth perdeu a sua família, mas no final da história termina ela ganhando uma família. Aliás, ela só não ganhou uma família não, gente, ela entrou na linhagem do Salvador da humanidade, porque um dia resolveu ser fiel a alguém, porque um dia resolveu ser porta para alguém, porque um dia resolveu ser ponte para alguém. Ela entrou no hall das mulheres que foram matriarcas da linhagem de Jesus. Sabe que era Ruth, gente? Uma completa improvável. Aonde é que, se os líderes da lei diziam assim: não, Jesus vai vir de uma moabita, isso era uma blasfêmia. Que vem e o seu esposo vem da linhagem de uma confusão familiar lá em cima, mas porque alguém resolveu ser fiel. Porque Deus não tem problema. Ei, deixa eu dizer algo para você: Deus não tem problema com o seu passado. Deus tem um compromisso com o seu futuro. Deus, vou repetir, Deus não tem problema com o seu passado. As pessoas têm, mas Deus não. Vamos ficar de pé. Vocês são uma gracinha, viu? Igual a Hebe, né? O cabo é meio antigo, viu?
Sabe, eu estava em casa aí, orando por esse culto. Deus falava muito forte, olha, fale sobre fidelidade. Ei, gente, nós seremos conhecidos como uma igreja que é fiel. Embora as pessoas sejam infiéis com a gente, nós vamos ser fiel. Embora as pessoas nos decepcionem, nós vamos continuar fiéis. Embora as pessoas errem, nós vamos continuar perdoando. Nós vamos continuar amando. Nós vamos continuar tendo misericórdia. Nós seremos a igreja da segunda oportunidade. Eu quero dizer para você, você vai ser alguém que vai ser um oportunizador das pessoas. Você vai ser alguém que não vai ter problema em perdoar alguém que te machucou. Não vai ter problema em perdoar alguém que te decepcionou. Porque não é sobre você. Infelizmente as pessoas só entregam o que tem. Quando uma pessoa te trata mal, quando uma pessoa te despreza, quando uma pessoa te fala algo que te fere, não é sobre você, é sobre ela. Entenda isso. Sabe, cada um de nós aqui, se pararmos 5 minutos para pensar sobre alguém, sobre uma situação que nos envergonhou, que nos machucou, todos nós vamos ter um. Mas entenda que não é sobre você. Muitas vezes as pessoas elas colocam um alvo nas nossas costas porque a sua vida incomoda em alguns ambientes. E não há problema nenhum nisso, tá, gente? Se incomoda é porque faz sentido. Porque se não fizesse sentido era indiferente. A pessoa passaria, bom dia, boa tarde, tchau, valeu, falou. Entenda que você só é constrangido, só é oprimido de todos os lados, só é assim pressionado, só é rejeitado porque a sua vida faz sentido. E por fazer sentido, nós precisamos ser fiéis. Em Romanos 8, 18 a 19, a Bíblia vai dizer assim, olha, a natureza criada, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque há uma diferença de Deus em você. Há um brilho de Deus em você. Você é alguém que perdoa, mas a Bíblia diz, a quem muito perdoou, a quem muito foi perdoado, muito vai perdoar. A quem muito foi julgado, sabe, e perdoou as pessoas, muito vai ser perdoado. A quem muito foi amado, muito vai entregar amor. Porque se torna uma lei existencial sobre a sua vida. É quando você olha assim, cara, eu não posso deixar de ter graça por essa pessoa, porque eu fui muito agraciado. Deus teve muita misericórdia de mim. E eu queria que nesse momento aí no seu lugar, você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça, começasse a sondar o seu coração.